ceia do Senhor é uma palavra que Deus colocou no meu coração, achei muito tremendo, tomara que alcance o teu coração na mesma plenitude que me alcançou. Abra em João 20, vamos ler do 19 ao 23. João, quarto evangelho, 20, do 19 ao 23. Você aí na tua casa, anote, acompanhe, preste muita atenção. Aqui Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado. Para adiantar para vocês, sexta, sábado, já era domingo à tarde. Talvez um pouquinho mais cedo do que nós estamos hoje. Então vamos lá. Jesus aparece aos discípulos. Cada palavra aqui tem um peso de glória. Presta atenção. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. 23 e último: se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoardes, não estarão perdoados. Faça uma oração nesse momento, se você puder. Você que está na tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Deus, aqui estavam os seus discípulos, homens que caminharam 3 anos e meio com o nosso Salvador. E a tua palavra diz que no primeiro dia da semana, já chegada a tarde, eles estavam em uma casa com as portas fechadas. Algumas versões falam as portas fechadas e trancadas. E o Senhor apareceu no meio deles. Pai, a tua palavra nos anima, porque Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para fazer uma obra fantástica na vida de cada um que abrir o coração e audição para ouvir e crer nesta palavra, meu Deus. Grandes coisas vão acontecer. Guarda, Deus, as nossas casas, a nossa família, tudo que diz a respeito a nós, Pai. E ministra o nosso coração pelo Teu Espírito, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Quero apenas chamar a atenção para nós entrarmos no estudo. Lá estavam os discípulos, numa casa com as portas fechadas, trancadas, e Jesus diz o motivo. Preste bem atenção, diz o motivo. Eles estavam lá trancados. Qual era o motivo? Eles estavam com medo. Com medo. Quando a pessoa fica com medo, ela se isola, ela se tranca, seja uma porta física ou seja uma porta espiritual, ela procura se esconder. Eles estavam com medo. Aí aparece Jesus. E qual foi a primeira palavra que Jesus fala para eles? Paz seja convosco. E aí Jesus mostra o lado, as mãos, e fala de novo o quê? Paz seja convosco. Por que Jesus faz isso? Porque o medo ele rouba a paz.
E o Espírito Santo ministrou algo muito forte, interessante no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Enquanto estava aqui acontecendo o louvor, você sabe o dia que nasceu o medo? O medo, ele tem um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo do medo chama-se pecado. No mesmo dia que o homem pecou, na mesma hora, nasceu o medo. Adão, onde você está? Ouvi a voz do Senhor, tive medo e me escondi. Onde tem pecado, tem medo. Onde tem pecado, tem medo. Porque o medo, o que o medo fez em Adão? O que o medo faz ainda hoje? Ele faz a mesma coisa. Que alegria toda tarde encontrar com Deus, a pessoa que ele mais amava. E quando ele peca, o medo já tira esse benefício da vida dele. O medo tira muitos benefícios da nossa vida. Muitas pessoas não vivem na plenitude porque são dominadas pelo medo. Mas por que o medo reina? Porque tem pecado. Onde tem pecado tem medo. Primeiro Adão pecou. Adão não tinha medo de nada. Não tinha medo do leão, não tinha medo da onça, não tinha medo do jacaré, do crocodilo, do dinossauro, não tinha medo de nada. Mas quando ele peca, ele ficou com medo até da voz de quem ele amava. Ele ficou com medo até da voz de quem ele amava. Disse, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Ou tentei me esconder. Você sabe que 3 anos e meio andando com Jesus, e os discípulos estavam trancados com medo. Abra o teu coração, porque o Espírito Santo, o medo, escuta só, o medo nos escraviza, o medo nos leva a viver uma vida amena, uma vida numa mediocridade, abaixo da média. A fé nos liberta do medo. O medo, como que estavam as portas aqui? Trancadas. O medo trancou a porta. A fé abre porta. Pode aplaudir. A fé abre porta. A fé abre porta. E a palavra de Deus produz fé. Essa ministração não vai te emocionar. Essa ministração vai nos libertar. Você nunca tomou uma ceia tão maravilhosa como você vai tomar hoje. O Evangelho, ele nos desafia a avaliarmos como estão as portas. A Bíblia fala muito sobre porta. Quando em Mateus 6, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, quando vocês forem orar, oração é quando você vai buscar uma atmosfera espiritual. Ele não diz qualquer hora, porque a palavra de Deus ela é espiritual, e Jesus usa as coisas naturais para ensinar espirituais. Pena que muitas vezes a gente só fica no natural. Então Jesus disse o quê? Quando vocês forem orar, ele não disse quando vocês forem dormir, quando vocês forem lá trocar de roupa para tomar banho, ele não disse, ele disse quando vocês forem orar, vocês entram, fecham, como que ele disse? Fecha, olha, fecha a porta do teu quarto. Jesus disse, fecha a tua porta. Porque nós ficamos, tudo bem, ajuda um pouco a fechar a porta do quarto. Mas a porta do quarto, escute algo, é física. O demônio não está nem aí se tem 1, 2, 4, 5, 20, 30 ou 50. Ele não está nem aí. É a porta da nossa alma. É a porta da nossa alma. Fecha para que não entre coisas estranhas, porque Deus vai derramar coisa pura e não pode misturar com imundície. Se você está entendendo, pode aplaudir. Isso é maravilhoso, é uma libertação. É uma libertação.
O Evangelho nos desafia a avaliarmos como estão as portas da nossa alma, como estão as portas da nossa existência. Eu sei que você está prestando atenção, você na tua casa também. Imagine, você tem que viver a cena, imagine agora, todos eles num lugar fechado com medo. Eles estavam fechados, portas fechadas, algumas versões falam, portas trancadas. Como estão as portas da nossa existência? Elas estão abertas? Ou estão fechadas? Ou trancadas? Cada um de nós precisamos ser responsável para manter as nossas portas da nossa alma abertas para Deus. Abertas para Deus, preste bem atenção. Você não abre a porta do teu portão para qualquer um. Sim ou não? É ali que você exerce a tua autoridade. Esse eu deixo entrar, esse eu não deixo entrar. Escuta isso. Cada um de nós precisamos ser responsável para manter as portas da nossa alma abertas para Deus. Livres, meu Deus, marque isso. Livres para o estabelecimento de conexões transformadoras com Cristo. Conexões transformadoras. Eu não sei se você já viajou e você vai numa viagem muito longa, então o avião desce em algum determinado lugar, principalmente para fazer uma vistoria, para abastecer, e você está em conexão para ir para um outro lugar. Ali não é o seu destino, mas ali é uma conexão para um lugar que você deseja chegar. Nós temos que estar com a nossa alma aberta para Cristo, para que nós entremos nessa conexão, para que Cristo nos leve aonde Ele quer nos colocar. A viagem é longa, nós temos que ter conexão com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Conexões transformadoras. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, como hoje, estando as portas fechadas do lugar onde eles estavam, os discípulos, com medo, o que prendeu eles? O medo. O medo os prendeu. Com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Portas trancadas, portas fechadas. E como você ouviu, tem muito significado isso. Paz seja convosco. Mostrou a mão e o lado e disse de novo. Por quê? Primeira coisa que Cristo percebeu, eles estavam sem paz. E quando nós não temos paz, nada funciona direito. Eu creio que se você crê nessa palavra, vai haver muita paz no teu lar, vai haver muita paz na tua casa, no teu coração, porque não é uma paz como o mundo a dá, é a paz que Cristo nos dá. E Cristo está tão disposto que Ele não disse, vocês têm uma água para beber, vocês têm um café, alguma coisa, Ele diz, paz seja convosco. Mostra as cicatrizes, paz seja convosco. O que eles precisavam naquele momento? Ter paz no coração para raciocinar, para que tudo aquilo que Cristo ensinou para eles não fosse perdido. Porque o medo nos leva a perder muitos ensinamentos que Cristo caprichosamente, amorosamente confiou na nossa vida e nós não colocamos em prática. Não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Cristo olhando para eles, eles precisam de paz. Paz seja convosco. Rapidinho mostrou as cicatrizes, paz seja convosco de novo. Chegada a tarde, olha só, chegada a tarde daquele dia, já fazia várias horas que Cristo havia ressurgido, mesmo assim os discípulos continuavam com as portas trancadas. A notícia boa já corria sobre Israel, Cristo ressuscitou, mas o medo mantém-os presos. O medo mantinha-os presos. Já fazia várias horas que Cristo tinha ressuscitado. Mesmo assim, os discípulos estavam com as portas trancadas. Eles se calaram, eles estavam quietinhos, para baixo,
ninguém pode saber que não está aqui, fica quieto. Eles perderam a voz profética. Eles perderam a capacidade de dar um glória alto. Eles estavam falando baixinho. Trancados, eles se esconderam, se isolaram, fugiram da exposição da sua fé pública em Jesus Cristo. Eles fugiram de confessar a sua fé pública em Jesus, escolheram a solidão, porque o medo arrasta as pessoas para a solidão. Quantas pessoas no mundo hoje sofrem de solidão? Porque o medo exclui ela e leva ela para uma solidão. Quantas pessoas solitárias nesse momento, desesperadas. Aqui eu estou falando de discípulos que andaram com Jesus e o medo conseguiu prender todos no mesmo lugar, amontoado, num lugar desconfortável. O medo não vem de Deus e Ele quer nos colocar em lugares desconfortáveis para nos afrontar, para nos desanimar, para fazer nós desistir. Se Jesus não aparece ali, eu não dava poucos dias, eles estariam todos desistidos. E hoje Cristo nos socorre. Hoje Cristo vai socorrer o teu lar, vai socorrer o teu ministério, vai socorrer os teus sonhos, vai socorrer as tuas orações que você tem feito. Deus tem ouvido. Deus tem ouvido. Aleluia. Eles escolheram a solidão, a introversão, a desconexão, abrem mão de tudo o que tinham ouvido e visto. Eles abrem mão de tudo que eles tinham ouvido e visto. Eles abrem mão. Voltam na estaca zero. Voltam na estaca zero. E visto, fecham a porta, está no texto, buscam isolamento porque eles estavam com medo. O medo até fazia sentido, mas precisava ser enfrentado. Nem tudo que é enfrentado podemos vencer. Escute isso. Nem tudo que nós enfrentamos nós podemos vencer. Mas tudo que você enfrenta, você não enfrenta, você nunca vai vencer. Você tem que decidir a enfrentar. O medo é uma forma de sermos paralisados. O medo é uma forma de sermos paralisados. Quem não enfrenta o medo nunca fará grandes conquistas. Sabendo disso, quantos não temas tem na Bíblia? 366. Nos momentos mais difíceis, o que Jesus fala para as pessoas? Jairo, a filha morta, a notícia da morte, o que disse? Não temas, crê somente. Para aquela mulher, não temas, não temas. Porque Cristo sabe o efeito nocivo do medo. Cristo sabe muito bem o efeito nocivo do medo. Não temas, ou seja, não tenha medo, tenha fé. O medo é um sentimento sufocante que produz o desejo de esconder. Primeira, o medo ele faz mais mal para nós do que qualquer outro tipo de doença. Porque a maioria da doença toma o remédio e sara. Mas o medo é só a palavra de Deus para nos curar e nos libertar. Porque a primeira coisa do medo, lembra quando o medo nasceu junto com o pecado? O que Adão fez? Tive medo e me escondi. Ou pelo menos tentou se esconder. O medo, ele quer nos anular. Quantas pessoas não vivem com as suas vidas anuladas? No ministério, nos sentimentos, na profissão, com ela mesma. Ela não gosta nem dela mesma, porque o medo faz isso. O medo leva a esconder e começa a mostrar que nós não somos nada. Escute isso. O medo é um sentimento sufocante, que produz o desejo de esconder. O medo
paralisa as nossas conquistas. O medo provoca um desgaste emocional. Sabe, estou cansado, não consigo pensar direito, meu Deus, e tal, e tal. O medo, ele vai fazendo o quê? Um desgaste emocional. Você imagina como estava o emocional daqueles homens? Desgastados. Se um gato miasse lá fora, eles iam falar que era um leão. Eles estavam com o emocional desgastado. Escute isso. O medo pode afundar uma pessoa. Você concorda comigo ou não? Tem algum exemplo na Bíblia para nós citar? Mateus 14. Pedro andando tranquilamente sobre as águas. Prestou atenção no vento, nas ondas. O que diz a Bíblia? Teve medo e começou a afundar. Teve medo e começou a afundar. O medo afunda as pessoas. A Bíblia diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Eu acabando de ler, você fala, eu recebo. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Diga, eu recebo. Poder, recebe poder, amor e moderação. Moderação. Maravilha, recebe. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Você pode vencer o medo. Diga, eu posso vencer o medo. Diga, eu vou vencer o medo. O medo. Eu poderia ficar aqui falando pela experiência que eu tenho, sem citar nome, a noite inteira, de sonhos que o medo roubou de pessoas, para não fazer isso, não fazer aquilo, depois as pessoas se arrependem e não podem fazer mais, porque o tempo já passou. Principalmente na área sentimental, de família. O medo, ele rouba os sonhos, mas o medo pode ser vencido. Aleluia. Que diferença temos nós dos discípulos do passado? Que diferença que nós temos daqueles homens do passado? Será que da mesma forma que eles, não estamos também trancando a porta da nossa casa, trancando a porta da nossa alma? Tem Apocalipse 3:20 na sua Bíblia, não tem? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Será que nós não estamos fechando a porta, às vezes da nossa casa, às vezes a porta da nossa alma? Escuta isso. Não estamos trancando as portas da nossa casa, da nossa alma? Mais do que um pedido, Cristo para poder entrar na sua casa, mais do que um pedido de Cristo para poder entrar na tua casa, é uma convocação urgente ao fervor espiritual. Fervor espiritual. Um convite para uma nova vida em Cristo. É muito sério. Deixa o Espírito ir trabalhando. O bom pastor vem nos visitar e coloca-se em nossa frente. Da porta do nosso coração ele bate, ele deseja entrar. Ele deseja entrar. Deus, ele quer entrar nos teus pensamentos. Deus quer entrar nas suas emoções. Deus quer entrar no seu dia a dia. Deus quer entrar na tua alegria. Deus quer entrar também na tua tristeza. Deus quer entrar na tua oração. Deus quer entrar nos teus sonhos. Ele deseja entrar. Eis que eu estou aqui e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo nos mostra a necessidade
de uma decisão pessoal. Diga, decisão pessoal. É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Ouça isso. Embora Cristo tenha todas as chaves, Ele pede para entrar. Ele pede para entrar. A pessoa educada, quando chega em um lugar, tem uma porta fechada, o que você faz? Você bate. Posso entrar? Apesar dele ter a chave de tudo, ele bate. Ele prefere bater a porta, esperando que você abra a sua porta. Os discípulos do passado estavam com as portas fechadas. Como estão as portas da sua casa, da sua alma? Elas estão abertas para Deus? Isso é muito importante. A porta da minha casa está. Tua casa física, sim, ok. Mas da tua alma? E da tua alma? Ou estão por algum motivo fechadas? Lá estava fechado porque eles estavam com medo. Todos os evangelhos narram que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Todos os evangelhos narram que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, pela manhã. Se você quer ler Mateus 28, Lucas 24, Marcos 16 e João 20, todos eles falam que Jesus ressuscitou pela manhã. Nesse dia os discípulos estavam escondidos numa casa e com as portas trancadas, fechadas. Tristes. Você imagina o clima que estava lá? Tristes, desesperançados, isolados, com medo. Para eles, a morte do sonho era uma triste realidade. Mas como que Cristo estava? Cristo estava vivo. E eles trancados. Cristo está vivo, você não precisa mais ficar trancado. Cristo está vivo, você não precisa mais ficar trancado. Tem um Deus que te escuta, você não está sozinho. O chamado de Deus através da sua palavra nos desafia hoje a avaliarmos como estão as portas da nossa existência. Elas estão abertas ou fechadas? Portas trancadas. E para terminar o estudo, 5 fatos merecem destaque aqui. Primeiro destaque, 5 destaques, bem breve, marca aí, primeiro destaque, portas trancadas pelo medo. Por que as portas estavam trancadas? Porque medo. O medo não foi uma iniciativa natural deles. Vamos fechar a porta, até porque é um lugar que faz calor. E imagine uma montoeira de homem num cômodo pequeno. Então, primeira coisa, portas trancadas pelo medo. O medo paralisa, o medo pode pôr tudo a perder. O medo pode pôr tudo a perder. Em segundo lugar, é rapidinho, marque, portas trancadas pela falta de paz. Eles estavam sem paz. Eles estavam sem paz. E eu quero dizer para você nessa noite, daqui a pouco você já vai cear. Cristo tem paz para você. Meu Deus. Cristo tem paz para você. O mundo tem uma paz rápida, passageira. Cristo disse: eu deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por falta de paz, Cristo entrou, primeira coisa que ele detectou, eles precisam de paz. Como que esses homens vão continuar se eles não têm paz? Escute isso. Porta trancada pela falta de paz.
Primeira palavra que Cristo disse para os discípulos: paz seja convosco. Os discípulos não estavam apenas com medo, eles estavam perturbados. Você já viu uma pessoa perturbada? Sabe o que é perturbação? Falta de paz. Falta de paz. E eu creio que você vai viver uma semana de paz. Paz verdadeira. Paz que não é motivada por circunstâncias boas, ruim, vento, frio, chuva ou calor. Não, é uma paz que vem de Deus, é uma paz que vem do céu. E diz a Bíblia em Filipenses 4, que guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede a todo entendimento, excede, não queira entender, excede, nós não conseguimos entender. Esta é a paz verdadeira. E Cristo tem essa paz para você. Se você recebe, diga: eu recebo. Os discípulos estavam perturbados, inquietos. Imagina a cena: inquietos, portas trancadas, não tinham visão de nada, não tinham mais conexão com nada. O que vai acontecer? Você imagina o estado: perturbados, inquietos, ansiosos, desassossegados. O coração deles, além da terrível tristeza, era um turbilhão de dúvidas, incertezas e culpa. Você está entendendo o que o medo causa? Um turbilhão do quê? Dúvidas. Como é que vai ser? Incerteza e culpa. Por que quando prenderam Cristo nós não partimos para cima deles? É mesmo, né? Puxa vida, o que você fez? Nós não fizemos nada, fomos covarde. Aí o diabo deita e rola: isso mesmo, cambada de covarde. Ao fim de vocês aí, o cara morreu. E o diabo, você acha que o diabo vai falar que Jesus Cristo ressuscitou? É lógico que o diabo só trabalha com notícia ruim. É só você ver como é que está o mundo hoje em dia. O mundo jaz do maligno. Em terceiro lugar, portas trancadas, portas fechadas pela ausência de Jesus. Se Jesus estivesse ali, quando Jesus estava ali, uma das primeiras coisas que eles fizeram, sabe o que foi? Abrir as portas. Por que as portas estavam fechadas? Pela ausência de Jesus. Jesus abre porta. Jesus abre porta. Jesus abre porta de emprego, de casamento, de ministério, de vida abençoada. Jesus abre porta. Aí ficou todo mundo lá: não, primeiro, abre a porta. Jesus está aqui. Até se bateram para ver quem chegava primeiro para abrir a porta. Porta fechada porque Jesus não estava lá. Se Jesus estivesse, com certeza a porta não estaria fechada. Declaro pelo Espírito de Deus: se Cristo estiver na tua vida, não vai ter porta fechada. Não vai ter porta fechada. Não vai ter porta fechada. A palavra de Deus nos garante isso. Os discípulos, eles estavam acostumados com Jesus por perto deles 24 horas, sim ou não? Senhor, estamos com fome, vamos multiplicar os pães. Senhor, olha o vento. Vento, acalma. Uau, que maravilha, hein? Os discípulos estavam acostumados com Jesus por perto. Mas desde a sexta-feira, quando foi pregado na cruz, depois colocado no túmulo de José de Arimateia, eles estavam privados da presença de Jesus. Você imagina o baque? Privados da presença de Jesus. Jesus não está mais presente. Medo, desassossego, perturbados, inquietos, tristes. O medo e a incerteza ganham espaço na vida deles. O medo e a incerteza ganham espaço. Quarto lugar, portas fechadas por falta de propósito. Por diversas vezes Cristo disse que eles seriam enviados às nações da terra.
Cristo não disse: vocês vão se trancar num cômodo e ficar lá presos, vocês serão enviados para as nações da terra. Falta de propósito. Agora, sem Jesus, eles se amontoam dentro de uma pequena casa. Você imagina 11 homens amontoados num pequeno cômodo? Para quem tinha a promessa das nações da terra, como que eu quero que se entenda? As portas estavam trancadas. A primeira fala de Cristo para os seus discípulos foi: paz seja convosco. Que hoje a paz de Deus possa entrar no teu coração. Possa entrar no teu coração. Seus discípulos, ele fala sobre a paz seja convosco. A segunda palavra, a confirmação. Ele fala 2 vezes: paz seja convosco. Sim ou não? Sim. Qual foi a terceira coisa que ele fala? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo do Senhor. Há um homem no céu, Jesus, há um Deus na terra, o Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma missão: fazer de você um homem vencedor, uma mulher vencedora. E para nós cearmos, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Só a presença de Jesus pode tirar a poeira da dúvida. A dúvida é como uma poeira. Você não tem um móvel bonito na tua casa, ele não vai se empoeirando? Se você não tirar poeira, pode ser um móvel bonito e novo, a pessoa chega e fala: ixi, sucata. O que a dúvida? Ela vai empoeirando a nossa vida. Vai empoeirando. E a poeira vai fazendo com que a beleza do móvel desapareça. O valor do móvel desapareça. Tudo que o inimigo quer fazer é que o teu valor desapareça. Você não consegue avaliar um móvel que está coberto de poeira. Como avaliar alguém carregado de dúvida, de medo, de incerteza e de insegurança? Dissipar o nevoeiro da angústia e acabar com toda ação do medo e restaurar um coração aflito. Hoje é ceia, você na tua casa, hoje é noite, sabe do quê? De restauração. Diga restauração. E para concluir, o 5º lugar, portas trancadas por falta de poder. Falta de poder. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus não apenas abre porta. Grave isso. Jesus não apenas abre portas que estão fechadas, portas trancadas. Não apenas comissiona os seus discípulos, dando-lhes uma missão. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Sabe quando você tem teu filho ainda que não trabalha, uma certa idade, você manda ele num lugar, você não dá um dinheiro para ele, fala: está aqui o dinheiro para você ir, voltar, comer, papá. Você não faz isso? Acho que Deus vai escolher você e jogar você para cima e falar: TVM, isso é coisa do homem. Jesus disse: eu não apenas envio vocês, mas o Espírito Santo vai estar em vocês, e haverá poder na vida de vocês, na palavra de vocês há poder. Mais do que portas abertas, os discípulos receberam uma missão. Escute isso, você que serve no ministério, servir pessoas é amar a Deus. O que nos dá sentido à vida é o propósito de Deus sendo cumprido na nossa vida. Você imagina que fim que teria esses 11 homens fantásticos, porque Judas já tinha tomado a decisão dele? Então Jesus não apenas abre porta, não apenas dá uma missão,
Mas o que ele faz? Ele dá poder e graça do céu através do Espírito Santo. Jesus, ele dá um sentido para a vida da pessoa. Desde quando aceitei Jesus, a minha vida ganhou um sentido. E hoje esse sentido é renovado na minha e na tua vida. Cristo abre porta, te comissiona, te envia, te dá poder, te dá autoridade. Quando ele fala, se vocês perdoar, será perdoado, se vocês não perdoar, o que Cristo estava dizendo? Cristo estava dizendo que a partir de agora vocês têm autoridade. A palavra de vocês é autoridade na terra. Toma posse disso. E nós vamos ceiar em nome de Jesus. Vai ser servida a ceia, o pastor Eric e a presbítera Jéssica já estão aqui para... Aleluia. Se coloque em pé, no nome de Jesus. Tu me desvendas com uma melodia, me secas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. Tu me desvendas, tu me desvendas com uma melodia, me secas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Do ventre da minha mãe, tu me escolheu, me chamaste pelo nome. Nasci outra vez em sua família, o seu sangue flui em mim. Do ventre da minha mãe, do ventre da minha mãe, tu me escolheu, me chamaste pelo nome. E eu nasci outra vez em sua família, o seu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou pra
Nesse momento, você que está aqui presencial, se talvez você ainda não recebeu os elementos da ceia, se você puder sinalizar com a sua mão bem alto para que algum diácono possa ir até você. E você que está acompanhando aí na sua casa, quero que você já separe o seu pão, o suco de uva, o seu vinho, para que juntos nós possamos ceiar. Todos nós, todos juntos. Nesse momento, nós vamos comer o pão e tomar um suco de uva, que para nós simboliza a carne de Jesus e o sangue de Jesus. As igrejas continuam fazendo isso há tantos anos, mais de milênios, porque nós vemos no Novo Testamento os relatos de que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele ceiou com seus discípulos. E nessa ceia ele pegou e partiu o pão e disse para que eles comessem, dizendo: este é o meu corpo. E ele, tomando o vinho, ele consagrou, dizendo: eis aqui, este é o meu sangue da nova aliança. E ele nos ensinou que nós deveríamos fazer isso em memória dele. O pão e o vinho que você segura agora representa aquilo que Jesus fez por você. Nós ceiamos porque nós cremos em algo. Tudo isso aqui, tudo que você ouviu, cada letra, cada música, cada palavra, cada culto, há tantos anos de ministério que nós temos, tudo isso é porque nós acreditamos em uma notícia: esse Jesus que morreu, ele ressuscitou como ele disse que faria. Seus discípulos, que estavam presos com medo após verem Jesus ressurreto, esses mesmos discípulos se tornaram testemunhas fiéis de que Jesus havia ressuscitado, ao ponto de que uma simples reunião se tornou um dos maiores movimentos da história da humanidade. Um grupo de homens simples foram com essa mensagem até os últimos resultados. Estes mesmos homens que estavam presos com medo, alguns anos depois morreram, derramaram a sua vida defendendo que Jesus havia ressuscitado. Foi por causa de acreditar que Jesus ressuscitou que Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado porque cria que ele estava vivo nos céus. Tiago, irmão de João, primeiro dos apóstolos, foi morto pelo rei Herodes. Foi por acreditarem que Jesus ressuscitou que nossos irmãos e irmãs foram levados ao Coliseu Romano e eram mortos como atração. No reinado do imperador Nero, foi que Pedro, o mesmo homem que teve medo e queria voltar para pescar, foi morto, crucificado, defendendo que queria ser morto, crucificado de ponta cabeça, por não ser digno de morrer como seu Salvador. Apóstolo Paulo decapitado, e nós vemos que todos esses homens foram até a morte, defendendo que Jesus ressuscitou. Foi por acreditar nisso que pessoas que nunca viram Jesus defenderam e morreram por amor a Ele. Inácio de Antioquia, levado até Roma para ser morto. Nós vemos bispos de Esmirna como Policarpo, um homem tão velho, tão idoso, quando foi morto disseram: vê a sua idade, simplesmente negue a Jesus e viva. E ele disse: durante toda a minha vida o Senhor, Ele não me decepcionou, não é agora que eu vou traí-lo. E pessoas foram entregando e derramando a sua vida por amor a Ele.
Foi por acreditar que Jesus ressuscitou, que pessoas abandonavam a sua vida, iam para monastérios, simplesmente passar toda a sua vida orando e jejuando e escrevendo os mesmos relatos que nós pregamos hoje. Foi por amor a Jesus que pessoas se levantaram quando viram a corrupção na igreja e começaram a pregar uma salvação por fé, por graça e bondade de Deus, que foram mortos. Pré-reformadores que profetizaram, e John Huss, sendo morto em uma fogueira, disse que hoje vocês matam alguém que é pequeno, mas vem um ganso que vocês não poderão matar. Nós vemos na história Martinho Lutero se levantando, pregando que somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, e pessoas levaram a mesma mensagem aos confins da terra, morrendo por páginas da Bíblia. Foi por causa de crer que Jesus Cristo ressuscitou, que um homem chamado Eriques simplesmente falou desse homem para Ayrton, uma pessoa do seu trabalho. Esse mesmo homem que perdeu a mamãe tão cedo e precisou ir para uma reabilitação com problema de alcoolismo, mas que entregou a sua vida porque creu que Jesus ressuscitou. E aqui estamos nós, todos aqui reunidos com o pão e o vinho nas nossas mãos, porque acreditamos que Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Ele vive e Ele reina sobre toda a humanidade e a nossa vida. Nesse momento, o pão e o suco que você segura tem tanta história, tem tantas vidas, tantas famílias sendo levadas. Por isso, nesse momento, nós oramos pelo pão, nós oramos pelo suco da vide, nós oramos consagrando como uma memória do que Jesus fez por nós, por aquilo que Jesus fez por nós. Não existe sacrifício maior, e é por amor a Ti, Jesus, que tantas pessoas entregam a vida ao Senhor, e ainda hoje nossos irmãos são perseguidos e mortos pela sua fé em Jesus. E nós, Senhor, queremos também entregar a nossa vida ao Senhor. Vale a pena pagar o preço. Nós queremos ser considerados dignos de sofrer pelo nome. Nós queremos ser conhecidos como os amantes da palavra. Nós renovamos a nossa aliança, nós consagramos o pão, consagramos o vinho, e mais uma vez queremos participar desta aliança, como uma memória do que o Senhor fez por nós. Nós oramos pelo poder do sacrifício e do nome de Jesus. Nesse momento que você coma do pão e você tome do vinho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho Aleluia. de Deus. Eu sou filho Amém. de Deus. Amém. E assim que nós vamos encerrar nossa reunião, nos lembrando do que Jesus fez por nós. Ele vive. Essa é a boa notícia. Que Ele morreu por nós, mas que hoje Ele vive. Ele vive. Nós cremos. Nós cremos. E assim como aqueles discípulos que estavam trancados, com medo, se tornaram mártires, testemunhas, que não tiveram medo de enfrentar a morte por apedrejamento, decapitação, crucificação. É isso que Jesus faz na sua vida.
Ele nos encontra presos, com medo, tão perdidos. Mas quando Ele entra na nossa vida, tudo muda. E nós temos coragem de pagar o preço de segui-lo. Então nesse momento, Senhor, nós te entregamos esse culto. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui presente e todos que participaram do culto online. Abençoa, Senhor, a mensagem do apóstolo Ayrton, para que mesmo depois desse culto acabar, continue abençoando mais famílias, mais pessoas, e que a mensagem de Jesus, que Ele vive, venha alcançar não somente a nossa vida, mas dos nossos pais, dos nossos namorados e namoradas, nossos amigos, nossos chefes, nossos tios, todas as pessoas que conhecemos, sejam alcançadas por essa mensagem de que Jesus ressuscitou. Com a sua mão direita levantada, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a presença do Espírito Santo e sua consolação seja com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Antes de vocês saírem, por favor, vocês que ainda estão na nave, eu só vou te fazer mais um pedido. Se você puder estar aqui com a gente, ainda de pé,